Começa agora mais um CRC-SP Conversa. Neste programa, nossos convidados irão falar sobre cooperativismo. As cooperativas são organizações de pessoas com interesses comuns que buscam melhorias de renda de forma democrática, respeitando o direito e deveres de seus cooperados através de atividades econômicas e sociais e se fundamenta na valorização do ser humano. No Brasil, existem diversos ramos de atividade, como saúde, educação, agropecuária, turismo, lazer. A ideia de cooperativismo é garantir a prestação de serviço aos seus associados. Temos em nossos estúdios Paulo Gonçalves Lins Vieira, advogado e coordenador jurídico da OCESP, Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo, e Eliane Aparecida Maia, empresária contábil e delegada regional do CRC-SP em São José dos Campos. Oi, Paulo. Vamos falar um pouquinho hoje no CRC Conversa sobre cooperativa. Existem vários ramos onde as pessoas podem atuar como cooperativa, certo? Você pode falar um pouquinho conosco quais são esses ramos? A cooperativa é uma forma de organização das pessoas em torno de uma atividade econômica de proveito comum, né? Essa sociedade ela atua sem objetivo de lucro. Esse é o conceito básico que traz a nossa legislação. Hoje, a OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, ela classifica as cooperativas em 13 ramos, né? Aí a gente pode tratar alguns deles, assim, por exemplo, um ramo forte hoje é o ramo agropecuário, que reúne produtores rurais. Eles entregam a produção na cooperativa, a cooperativa beneficia essa produção e comercializa no mercado, né? Nós temos cooperativas do ramo saúde, um grande exemplo são as cooperativas de médicos, né? Se organizam, criam uma operadora de plano de saúde e comercializam esse plano de forma coletiva e cada médico presta o serviço, né? E aí nós vamos passando pelo ramo transporte. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, todo o transporte público, né, na grande maioria, tem a participação de uma cooperativa. Nós temos cooperativa de trabalho, de serviço, de produção. Essas são as cooperativas que se organizam para oferecer algo ao mercado. E no outro lado, nós temos cooperativas que se organizam para adquirir coletivamente produtos e serviços. E aí nós temos as cooperativas de consumo, as cooperativas de infraestrutura, de crédito e habitacional. Esses são os principais ramos aí que organizam para adquirir produtos e serviços. A nossa legislação, ela trata que a cooperativa pode atuar em qualquer atividade econômica. Então, apesar dessa classificação, eu posso ter muitas outras atividades na forma do tipo societário cooperativo. Agora, uma coisa que você frisou bem, tá? Posso atuar em qualquer tipo. Só que como que você vê essas empresas que muitas vezes elas querem terceirizar uma área produtiva, na legislação diz que você não pode terceirizar uma atividade fim, e ela quer pegar uma cooperativa para atuar dentro dessa empresa num determinado fim, produto. Isso não é uma cooperativa. Isso é bem colocado, porque a cooperativa, como a gente comentou, ela é organizada para prestar serviços ao mercado, né, em torno de uma atividade econômica, e não para fazer intermediação de mão de obra. Então, quando eu tenho uma empresa e o empregador chega, demite todos aqueles funcionários, manda constituir uma cooperativa e admite esse pessoal para fazer a mesma atividade, trabalhando de segunda a sexta, das 8 às 18, por exemplo, né? Isso caracteriza todos os requisitos do vínculo de emprego, que está no artigo 3º da CLT, né? Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. Então, todos esses requisitos estando presentes, caracteriza ali uma relação de emprego, né? E a cooperativa não pode atuar dessa forma. Uhum. Então, agora se as pessoas resolvem, vou constituir uma cooperativa, certo? A Lei 5764, ela dizia que tinha que ter um mínimo de 20 pessoas para se constituir uma cooperativa, e o Código Civil diz que você pode ter um número reduzido, 7 pessoas. E a cooperativa é considerada como uma sociedade simples, então seria, via de regra, cartório. Mas para a cooperativa é específico a lei onde diz que o registro dela deve ser na junta comercial. Então, eu posso ter hoje, se vamos constituir uma cooperativa hoje, um mínimo de 7 pessoas
faço toda a constituição dela na junta comercial, depois de efetuado o registro dela, mando para o CESP, ou o ideal seja que envie para o CESP analisar esse estatuto, essa ata, para que depois envie para o registro em junta comercial. Até é interessante destacar aqui, para quem não conhece, a OCESP, a OCESP é a Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo, que pela Lei 5764, ela tem a obrigação de fazer o registro das cooperativas, né? Então, nós temos um serviço que, se a cooperativa quiser, ela pode mandar uma minuta, a gente faz uma análise prévia antes de ir para a junta comercial. Se ela muitas vezes tem urgência, vai participar de uma licitação, vai fechar algum contrato, ela pode ir na junta, arquiva os seus atos, tira o CNPJ na receita, né? Já tem um convênio hoje com a junta comercial que já sai junto. E depois de obter o CNPJ, ela já pode dar entrada no registro junto ao CESP. Inclusive, em outubro, a partir de outubro de 2013, as cooperativas que não estavam registradas na OCESP tiveram um prazo para que fizesse o registro na OCESP, sob pena de não conseguir mais registrar nenhum ato na junta comercial. Como é que foi feito? Por exemplo, uma cooperativa não conseguiu enviar a documentação dela para a OCESP para poder regularizar esse registro. Como é que fica agora se ela precisar fazer algum registro de algum ato em 2014 na junta comercial? Certo. Hoje, como a gente já comentou, hoje a Lei 5764 fala que o registro é obrigatório na OCESP, né? E hoje nós temos uma lei estadual, a Lei 12.226, ela também estabelece a obrigatoriedade do registro das cooperativas junto ao órgão de representação. Para reforçar isso, a Junta Comercial editou uma deliberação, a deliberação número 12, que prevê que a cooperativa, para continuar arquivando seus atos, ela precisa comprovar que ela está registrada. Ou com a certidão de registro, ou uma certidão de regularidade, ela precisa apresentar a comprovação de que ela possui o registro junto ao CESP. Se ela não apresentar isso, ela não vai conseguir arquivar mais nenhum outro documento. Então, ela precisa providenciar o mais rápido possível a regularidade do registro, porque isso é importante também para a sociedade, né? Ao contratar uma cooperativa ou quando alguém for entrar numa cooperativa, saber se aquela cooperativa está devidamente registrada nos termos da legislação. E qual é a documentação que ela precisa enviar para que seja feita essa regularidade? O processo de registro ele é baseado principalmente na legislação, né? Então, é estatuto, atas de constituição, as atas das Assembleias Gerais ordinárias, extraordinárias. A gente verifica a questão da GFIP, se está recolhendo com o código correto, né? E toda a documentação prevista conforme a atividade econômica dela. Então, a gente pede os balanços conforme a NBCT, tem uma norma específica de contabilidade bem lembrada essa questão. Desculpa te interromper, mas é muito importante. Existe uma NBCT própria para a contabilização das cooperativas. E a OCESP também, ela verifica se a contabilidade das cooperativas está seguindo as normas? Verifica. A OCESP hoje ela possui um órgão, um departamento de consultoria contábil. Então, chega o balanço, ela vai verificar se aquele balanço está de acordo com a NBCT, principalmente a 10.8 e a 10.21. Então, é verificar, porque existem nomenclaturas, né, que representam de forma mais adequada a contabilidade da cooperativa. Então, verificar se está ingresso, se a cooperativa tem lá sobras, né, que é o termo adequado, se ela tem os fundos obrigatórios, se está constituído devidamente aquele patrimônio líquido, né? Se não, porque na cooperativa eu não posso, com exceção do ramo crédito, eu não posso postergar, jogar para outro exercício perdas, eu tenho que distribuir no exercício. Então, tudo isso a gente consegue verificar com o balanço, principalmente com as demonstrações contábeis, né? A DRE, a DSP, com todas as demonstrações contábeis, é feita uma análise pelo departamento lá da consultoria contábil. Ótimo. Então, e a cooperativa também, ela precisa constituir os fundos obrigatórios. Até março do ano seguinte, ela precisa fazer uma AGO e deliberar sobre aqueles resultados. Suponhamos que, por algum problema, a cooperativa não conseguiu chamar uma assembleia,
não conseguiu realizar a aprovação de balanço, como que ela deve proceder nesse caso? Bom, se ela perdeu o prazo, aí que acontece. Porque a lei determina que, em regra, a cooperativa tem até março, depois do fim do exercício, até março para convocar uma assembleia, com exceção das cooperativas de crédito, que tem até abril, né? Se ela não observou esse prazo, ela não consegue mais fazer uma AGO, que é a Assembleia Geral Ordinária. Então, ela vai ter que fazer o quê? Uma AGE, uma Assembleia Geral Extraordinária, com a pauta de ordinária. E aí ela vai ter que discutir lá prestação de contas, destinação das sobras, né? E aí mandar o resultado, se positivo, para os fundos, conforme determina a lei, e fazer a eleição do Conselho Fiscal e outros assuntos necessários. Então, ela faz mesmo depois do prazo, ela tem que fazer. Uhum. E uma coisa importante, quando você falou da constituição dos fundos. Os fundos são constituídos com base no resultado contábil. Só que existe um fundo específico, que é o FATES, que ele deve ser constituído também com a sobra dos atos não cooperativos. Você pode falar um pouquinho para nós o que é considerado ato cooperativo e um ato não cooperativo? O ato cooperativo, nós temos uma definição legal, que é a relação entre a cooperativa e o cooperado, né? O cooperado e a cooperativa. A legislação fala assim, olha, quando tiver essa relação jurídica, nós vamos chamar isso de ato cooperativo. Então, quando o produtor rural, por exemplo, né, entrega a sua produção na cooperativa, isso é um ato cooperativo. É a relação entre essas duas pessoas, pessoa física do produtor e a pessoa jurídica do cooperado. Ele entregou a produção. Está caracterizado aí o ato cooperativo, né? Numa cooperativa de consumo, quando o cooperado vai até a cooperativa e adquire um produto, né, ali daquela sociedade, ela está praticando um ato cooperativo, né, a relação entre o cooperado e a cooperativa. Por algum motivo, tratando, por exemplo, do ramo transporte, né, o cooperado, o motorista, o taxista está ali dirigindo o seu veículo, mas por algum motivo excepcional ele não vai poder dirigir. E a cooperativa precisa cumprir o contrato, né? Então ela vai procurar uma outra pessoa, um outro motorista não cooperado e vai realizar aquela operação. Ou um produtor não cooperado, ou um médico não cooperado, conforme o ramo de atividade. Quando a cooperativa praticar uma relação com um não cooperado, isso a lei chama de ato não cooperativo. Sim, então a receita aí nesse caso eu vou chamar de receita, certo? Sim, exatamente. A receita que adveio desse serviço, eu vou considerar tirando as despesas e no caso também que vai ser despesa, não dispêndio, e vou apurar o lucro e o lucro vou transmitir, vou tributar, PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social e o resultado vai todinho para o FATES. Exatamente. E se for um ato cooperativo, trato como ingressos, trato como dispêndios e o resultado eu só vou transferir lá para sobras e fazer a destinação correta de acordo com o que foi aprovado em Assembleia. Isso, e aí a lei até coloca uma coisa interessante. Quando você praticar um ato não cooperativo, tem que ser contabilizado à parte, né? Pagar toda a tributação. Então, no caso de um ato não cooperativo, incide o imposto de renda da pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro e outros tributos, né? E o resultado positivo não pode ser dividido entre os cooperados, tem que ir para o FATES, porque ela é uma instituição sem fins lucrativos, ela não remunera os cooperados daquilo que ele não trabalhou. A cooperativa remunera os cooperados proporcional à operação de cada um. Agora vamos só falar um pouquinho de fundos, né? Para quem ainda não conhece um pouco de cooperativa, que existe o Fundo de Reserva Legal, que é um fundo para cobrir perdas anteriores. E o FATES, que é para treinamento, tanto de funcionários, de cooperados, diretores. E você pode explicar um pouquinho para a gente, para quem não entende, para quem não conhece ainda essa questão? Perfeito. Existe um princípio do cooperativismo que ele é definido pela ACI, que é a Aliança Cooperativa Internacional, e a ACI é vinculada à ONU, a Organização das Nações Unidas. E o quinto princípio estabelece que a cooperativa tem como objetivo a educação, formação e treinamento. Desde a primeira cooperativa lá na Inglaterra, em 1844, os pioneiros lá de Rochdale já destinavam um percentual para investir em educação cooperativista, né? Hoje nós vivemos num sistema em que nós somos incentivados à competição,
né? Você tem que ser o melhor, você tem que ter o melhor emprego, enfim. E aí a pessoa precisa trabalhar junto, ela não está treinada, capacitada para isso. Então é importante, o pessoal desde a primeira cooperativa já viu a necessidade de separar parte do recurso para investir na cultura da cooperação. E aí a lei vem e institui o FATS, que é o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social. A lei chama de fundo, mas a norma chama de reserva, né? A NBCT seria a norma mais adequada para contabilizar. Mas só usando o termo que a lei utiliza de FATS, né, de fundo, esse fundo consiste em 10% das sobras, né? 10 quando se tratar de fundo de reserva e 5 para o FATS, né? Então 5% vai para o FATS e 10 vai para o fundo de reserva das sobras. E no caso específico desse fundo, é destinado para educação, formação e treinamento, como você comentou, do funcionário, cooperado e dos familiares também, dos cooperados, né? Então é um fundo bem amplo. E aí tem cooperativas que fazem cursos, palestras, treinamentos. E o outro fundo, que é o fundo de reserva, como você comentou, é para reparar perdas. Se tem um exercício que a cooperativa verificou que ela gastou mais do que arrecadou, então ela precisa ratear essas perdas. Antes disso, ela pode usar o fundo de reserva, para não ter que fazer o rateio no final do exercício. Vamos falar um pouquinho também sobre tributação, porque existe uma dúvida muito grande, né? Uma cooperativa pode ser tributada pelo lucro presumido, pelo lucro real. Entendo que o mais correto seria pelo lucro real, onde ela vai fazer a apuração do resultado dela, vai fazer toda a análise de toda a... Por exemplo, se ela teve um resultado, um lucro com ato cooperativo, não cooperativo é um tratamento, cooperativo é tratamento. PIS e COFINS, mesmo sendo lucro real, ela vai pagar pelos percentuais do lucro presumido. Como que a OCESP trata essa questão da tributação da cooperativa? O que é mais recomendável no caso das cooperativas, por ela não ter fins lucrativos, é a opção pelo lucro real, né? Porque você vai chegar fazendo todas as operações adequadas, verificar que a cooperativa, em muitos dos casos, não está sujeita à incidência do imposto de renda da pessoa jurídica. Então, esse seria o melhor modelo, é o que a gente recomenda. Em 2013, nós tivemos o ano da contabilidade. Em 2012, nós tivemos o ano do cooperativismo. 2012 foi declarado pela ONU o Ano Internacional das Cooperativas. No mundo todo foram realizadas ações para promover o cooperativismo, né? E esse foi o pontapé inicial para a década do cooperativismo, que é o que nós estamos vivendo hoje. Existe também, desde 2013, né, iniciou aí um plano de ações para 10 anos do cooperativismo em todo o mundo. A ideia é que a população, que a sociedade civil organizada conheça a importância do cooperativismo. Você vê aqui no Brasil mesmo, o número de pessoas vinculadas a uma cooperativa ainda é muito pequeno, né? Existe muito preconceito, porque se fala muito das pseudo-cooperativas, né? Mas existem cooperativas sérias, existem cooperativas que são reguladas por instituições, agências reguladoras, como as cooperativas de crédito, as cooperativas de saúde, de infraestrutura. Agora, as cooperativas de trabalho, tem o Ministério Público do Trabalho como órgão competente para fiscalizar essas cooperativas. Então, é um pontapé para a gente aumentar a divulgação do cooperativismo. E a Lei 12.690 também de 2012 veio trazer vários benefícios também para o cooperativismo, né? A lei, inclusive, de licitações, que agora as cooperativas podem participar livremente. Isso também vai trazer um grande benefício para as cooperativas, né? Com certeza. A Lei 12.690, ela traz um marco jurídico, porque ela traz agora um novo tratamento para as cooperativas que atuam na organização do trabalho, né? E o principal artigo é o artigo que trata dos direitos sociais. Então, o fato dele ser cooperado, sócio da cooperativa, não lhe permite, por exemplo, com a nova legislação, que ele trabalhe mais de 8 horas por dia, porque é uma questão de saúde e segurança do trabalhador, né? É um direito social. Nós não estamos falando da CLT,
Nós estamos falando dos direitos dos trabalhadores previstos na Constituição Federal e nas normas da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, né? Descanso anual, descanso semanal remunerado, direito às normas de proteção e saúde do trabalhador. Então, são alguns dos direitos que agora também se aplicam às cooperativas e aos cooperados. Importante também que as cooperativas se adequem, obedecendo essas normas novas que estão aí em vigor já, né? Exatamente. PCMSO, a relação anual das cooperativas, tudo mais. Isso, nossa, é tanto assunto que a gente tem para falar de cooperativa, não, Paulo? Pena que nós temos pouco tempo, mas temos também duas edições que vocês fizeram, os 2 livros, Legislação Tributária aplicada à sociedade cooperativa e o regime jurídico da sociedade cooperativa. Exatamente. Você pode falar um pouquinho para a gente, rapidamente, com relação a esses 2 livros? Esse livro aqui, o primeiro, ele trata do regime jurídico, então ele vai discorrer aqui sobre toda a legislação que afeta esse tipo societário. Nós temos normas na Constituição Federal, leis complementares, por exemplo, a LC 130 é só do ramo crédito. Nós temos a lei complementar 123, com o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, que aplica parcialmente às cooperativas. A lei complementar 116, que trata do ISS. Né? Aí depois eu venho as leis ordinárias, eu tenho lei que trata de PIS, COFINS, né? Medidas provisórias, decretos, resoluções, portarias. Então, toda essa legislação está reunida nesse material aqui, que é um ponto de contato aí para o estudioso, para quem opera com a sociedade cooperativa. E esse outro é mais voltado para a questão tributária. Então, nós temos a questão do imposto de renda, pessoa jurídica, o decreto 3.000, que é o regulamento do imposto de renda, a questão de PIS, COFINS, contribuição sindical, é um tema bem polêmico também, e todas as demais legislações que tratam da questão tributária também está reunida nesse material e para todos os ramos, para os 13 ramos. Importante também, Paulo, é falar um pouco sobre a responsabilidade civil e criminal do membro do Conselho Fiscal, do representante legal e também do profissional da contabilidade que está ali atuando como contador daquela cooperativa. Hoje a responsabilidade do profissional de contabilidade aumentou em muito, né? Ele responde junto com a diretoria hoje, né? Porque é um profissional essencial aí para o desenvolvimento da sociedade cooperativa e dos outros tipos societários também. E hoje a responsabilidade da diretoria é muito grande, porque ela responde por eventuais erros, dolo, fraude, simulação, né? Se ela praticou algum ato, mesmo que tenha aprovação da Assembleia, aquela decisão, aqueles atos praticados podem ser anulados, né? Se ele agiu além do estatuto, né? E é importante também que a responsabilidade do dirigente só se extingue após a aprovação de contas pela Assembleia Geral. Então, ele fez todo o exercício, ele tem que chegar para a Assembleia e prestar contas. Depois de aprovadas as contas, exonera de responsabilidade, se ele realmente não praticou nenhum vício aí do consentimento, como a gente comentou, né? E o Conselho Fiscal tem que ter um papel atuante. A gente recomenda que tenha pelo menos uma reunião uma vez por mês, né, que tenha atas, e que o Conselho Fiscal tem um papel não apenas de verificar as questões contábeis, né, a balanço, mas também a questão de gestão da cooperativa, de como estão os documentos, ser o elo entre o cooperado e a cooperativa. Uhum. E é importante também, a meu ver, o profissional da contabilidade analisar muito bem as contas, as notas fiscais, as folhas de produção. Você tem uma dica para dar para o profissional da contabilidade que atua nessa área de contabilidade cooperativa? A primeira dica acredito que seria conhecer as normas específicas da ANBCT 10.8 e 10.21. Essa seria a primeira dica, né? E a segunda seria acessar o site da OCESP ou do SESCOP, que é o Serviço Social Autônomo aí do cooperativismo, né? E lá nós temos diversos cursos, e muitos deles em parceria com o CRC, específico aí da contabilidade de cooperativas. Então,
participar desses cursos de atualização também é muito interessante. Se uma cooperativa, se tem algum curso que o Sescop está promovendo, o profissional da contabilidade pode participar desse curso, mesmo que ele não seja contador de uma cooperativa em específico, porque para fazer a inscrição ele precisa colocar qual cooperativa ele atende. Se alguém quiser começar a conhecer sobre o ramo e participar de um curso deste, mesmo sem ser contador de uma cooperativa, pode? Pode. Nós temos uma palestra que é mensal, né? Ou a gente pode, às vezes tem um grupo também, a gente pode atender, mas se a pessoa está sozinha, a gente tem palestras mensais sobre o básico do cooperativismo, um pouco do que a gente está conversando aqui hoje, né? Então a gente trata do histórico, do princípio, quais são as questões de tributação, as questões aí trabalhistas. Então a gente dá uma pincelada nos principais pontos, que é o inicial aí para o contador, o profissional de contabilidade, tratar aí da sociedade cooperativa. Um trabalho importante também que eu sei que o Sescop faz, queria que você falasse um pouquinho para a gente, uma cooperativa que queira a visita de vocês para verificar como é que está a análise dessa cooperativa. Como que ela faz para pedir uma consulta da OCESP ou do Sescop para que verifique essa questão dela administrativa, fiscal, tributária? Aí nesse caso a cooperativa tem que estar registrada, né? Observar o procedimento previsto na legislação. E quando ela está registrada, ela tem a consultoria que a gente oferece orientações jurídicas, contábeis, tributárias e gestão. Para cada ramo a gente tem um consultor específico para aquela atividade, que vai poder orientar como desenvolver aquela atividade econômica, aquele negócio. E por último, assim, nós tivemos agora ontem uma solução de consulta 45 da Receita Federal, que diz que as cooperativas não estão obrigadas à escrituração contábil digital. Você pode, como é que você diz? Bem interessante isso, porque havia uma discussão, né? Então foi feita uma consulta para a Receita, e a Receita foi no sentido da interpretação realmente de que as cooperativas são sociedades simples nos termos societários estabelecidos pelo Código Civil, e não são sociedades empresárias, né? Por esse motivo estão dispensadas principalmente do SPED contábil, né? Existe entendimentos diferentes, mas como a Receita é um órgão aí que é o responsável pela arrecadação, já dá um norte de como as cooperativas irão se comportar nesse exercício, né? A partir dessa solução de consulta. Paulo, nós temos vários assuntos para tratar, mas o tempo é pouco. Então, em nome do Conselho Regional de Contabilidade, eu quero agradecer a tua presença aqui e as suas dicas, inclusive, que são muito interessantes, muito importantes para nós profissionais da contabilidade. E o Conselho está sempre aberto, estamos sempre juntos em parceria para levar essas informações, para levar o conhecimento e para partilhar juntos de todas essas informações referentes a tanto a contabilidade, das cooperativas e do cooperativismo. Muito obrigada pela tua presença aqui conosco. Eu que agradeço ao CESP, ao Sescop, também agradeço a oportunidade de inserir esse tema nesse programa. Acreditamos que é muito importante a divulgação do cooperativismo e temos a certeza que o contador, o profissional de contabilidade, é uma pessoa essencial para o desenvolvimento da cooperativa nos termos da legislação e do devido adequado tratamento tributário, né? Que é muito importante aí para a nossa sociedade. Então, agradeço e estamos sempre à disposição. O CRCSP Conversa deste mês fica por aqui. Agradecendo aos convidados pela participação. Continue ligado na TV CRCSP e fique por dentro de tudo que acontece no setor contábil. Até o próximo programa.